Em 1995, Val Kilmer reinava em Hollywood. Ele brilhou em Top Gun, The Doors, Tombstone, e naquele ano, dividiu cena com Robert De Niro e Al Pacino em Heat. E claro, assumiu o papel de Batman em Batman Forever. Mas então, o que deu errado? Na década seguinte, sua carreira desmoronou. De estrela cobiçada passou a ser considerado difícil, egocêntrico e impossível de trabalhar. Hollywood simplesmente virou as costas para ele. Em 2021, um documentário revelou sua paixão pela atuação, mas também expôs sua luta contra o câncer, que o deixou sem voz. O que pouca gente fala é a verdade sobre os bastidores e os eventos que enterraram sua carreira para sempre. Porque ele nunca mais foi Batman. O que Hollywood não perdoou, o que levou Val Kilmer do topo ao ostracismo. Para compreender o caminho de Kilmer até a fama, precisamos voltar ao início. Nascido em Minneapolis, Los Angeles em 1959, ele é o filho do meio em uma família com 3 irmãos. Desde cedo, Val Kilmer mostrava grande paixão pela atuação. Ele e seu irmão mais novo, Wesley, produziam curtas-metragens inspirados em sucessos do cinema, com Wesley assumindo o papel de diretor. A paixão de Val Kilmer pela atuação floresceu, ao longo dos anos, levando-o a conquistar uma vaga na prestigiada Escola de Artes Juilliard, quando tinha apenas 17 anos, tornando-se o mais jovem a ser aceito naquela faculdade. No entanto, em 1977, sua vida foi marcada por uma tragédia pessoal. Seu irmão mais novo, Wesley, que tinha 15 anos, faleceu afogado em uma banheira de hidromassagem após sofrer uma convulsão epiléptica. A perda de Wesley foi um golpe devastador para Val Kilmer, pois, além de irmão, ele era seu companheiro nas produções caseiras de filmes. Na faculdade, Val Kilmer não apenas atuou, mas também foi fundamental na criação de um programa de dramaturgia, escrevendo peças e se destacando em várias produções. Em 1983, ele alcançou um novo patamar no teatro ao participar da peça Slab Boys, onde dividiu o palco com Kevin Bacon e Sean Penn. Em 1984, Val Kilmer teve sua grande estreia no cinema como protagonista em Top Secret, uma comédia que parodiava filmes de espionagem. Além de atuar, ele cantou todas as músicas do filme e lançou um álbum usando o nome de seu personagem. No ano seguinte, ele continuou a mostrar seu talento cômico em Real Genius, mas foi em 1986 que sua carreira realmente decolou com Top Gun, onde interpretou Iceman, o rival do personagem de Tom Cruise, e se tornou conhecido mundialmente. Inicialmente, Val achou o roteiro bobo e não tinha interesse em participar de um filme sobre guerra. No entanto, acabou aceitando o papel devido aos contratos. Val Kilmer e Tom Cruise também mantinham uma rivalidade nos bastidores, com direito a grupinhos. Apesar das tensões, Kilmer via isso como uma forma de enriquecer a dinâmica entre seus personagens. O filme Top Gun foi um enorme sucesso de bilheteria. Em 1988, Val estrelou Willow, onde conheceu Joan Whalley, que viria a se tornar sua esposa e teria um impacto significativo em sua carreira mais tarde. Mesmo com o sucesso de Top Gun Ases Indomáveis, Val enfrentou dificuldades para conseguir papéis importantes. Ele fez testes por conta própria, buscando intensamente papéis em Metal Jacket, onde fez questão de entregar pessoalmente suas fitas de teste. Ele também tentou estrelar o filme Goodfellas, mas não foi escolhido. Para os filmes, Val Kilmer encontrou seu próximo grande papel em 1991, quando interpretou o cantor Jim Morrison no filme The Doors. Embora suas fitas de audição, onde imitava a voz de Morrison em várias fases da vida do músico, não tenham impressionado o diretor Oliver Stone, elas convenceram o produtor original do filme a apostar no talento de Kilmer. Para se preparar para o papel, Val se dedicou intensamente incorporando Jim Morrison aproximadamente um ano antes das filmagens. Ele se vestia como Morrison, visitava os locais que o cantor frequentava e estudava tudo sobre a vida de Jim Morrison. Val Kilmer passou 6 meses ensaiando as músicas diariamente, mergulhando tanto no personagem que, após o filme, precisou de ajuda psiquiátrica para tirar Jim Morrison dos pensamentos. O resultado foi que Val cantou as próprias músicas no filme, imitando assustadoramente bem o comportamento de Jim Morrison. Embora o filme tenha recebido críticas variadas, a atuação de Val foi amplamente elogiada, provando que ele era muito mais do que apenas um rosto bonito em Hollywood. Após esses filmes, Val Kilmer entregou uma de suas performances mais amadas, como a de Doc Holliday em Tombstone. Nessa fase, havia poucos relatos públicos de problemas no set envolvendo o ator. O produtor de Tombstone elogiou seu comportamento e expressou interesse em colaborar novamente. Porém, rumores sobre o comportamento de Val começaram a surgir durante as filmagens de Tombstone. O diretor original do filme, Kevin Jarre, compartilhou uma história estranha, sugerindo a existência de um lado em Val, com o qual ele não se sentia confortável em falar. O diretor relatou que durante uma conversa sobre o personagem com Val Kilmer, um substituto entrou mostrando um gafanhoto colorido que Val pegou e comeu, falando: "Como você sabe, tenho a reputação de ser difícil, mas apenas com pessoas estúpidas." As extravagâncias vistas em Batman Forever e em seus trabalhos posteriores não apenas causaram surpresa, mas também prejudicaram muito sua reputação em Hollywood. Mais e mais pessoas viravam a atenção para Val Kilmer. Em sua preparação para o papel em Batman Forever, essa preparação deixou várias pistas, lembrando da competição com Tom Cruise em Top Gun, levantando a questão sobre se Val estava realmente se transformando no personagem, ou se era apenas uma desculpa para suas atitudes. Durante as filmagens de The Doors, uma lista de Val surgiu, especificando regras para o set, como não se aproximar dele a menos que fosse necessário. O diretor Oliver Stone investigou e Val explicou que as instruções eram apenas para seu pessoal, não para toda a equipe. Oliver Stone notou a intensidade de Val, afirmando que ele era apaixonado pelo seu trabalho.
Aborde-o da maneira errada, e você verá um lado que não gosta. Essa tendência se repetiria, especialmente com diretores que não conseguiam lidar com Val Kilmer. Em 1994, Kilmer estava faturando $6 milhões por filme, e esse sucesso começou a influenciar seu comportamento no set. O papel de Batman em Batman Forever era um sonho realizado para ele, e Val aceitou o papel sem sequer verificar o roteiro ou quem seria o diretor. Joel Schumacher estava à frente da direção e ouviu vários avisos. Não contrate Val, diziam, relatando histórias sobre seu comportamento difícil. Joel Schumacher decidiu arriscar, mas logo enfrentaria uma das produções mais desafiadoras de sua carreira. Naquela época, Val estava passando por um divórcio tumultuado com Joanne Whalley, com quem se casou em 1988. O casal, que tinha 2 filhos, estava envolvido em batalhas de custódia e disputas sobre bens, com o divórcio sendo finalizado em 1996. Esse período conturbado afetou significativamente Val Kilmer, aumentando seu comportamento complicado nos sets de filmagem. Durante uma fase conturbada de sua carreira, muitos atribuíram o comportamento de Kilmer ao seu divórcio. No set de Batman Forever, ele teve sérios desentendimentos com o diretor, Joel Schumacher, resultando até em um confronto. Val foi descrito como irracional e explosivo, tratando mal o primeiro assistente de direção, o cameraman e a equipe de figurino. Ele se comportava mal, era rude e inapropriado. Joel Schumacher caracterizou Val Kilmer como infantil e difícil de lidar. Após uma discussão acalorada, os dois ficaram sem se falar por 2 semanas, o que foi um alívio para Joel Schumacher. Além disso, os conflitos entre Tommy Lee Jones e Jim Carrey complicaram ainda mais a situação, quase levando Joel Schumacher a abandonar o projeto. Após as filmagens, Joel Schumacher desabafou. Estou exausto de defender atores superpagos e privilegiados. Rezo para não trabalhar com eles novamente, referindo-se a Val Kilmer e Tommy Lee Jones. Batman Forever teve uma recepção crítica mista, mas foi um sucesso de bilheteria. A atuação de Val gerou controvérsias e, como esperado, ele não retornou para a continuação do filme. Joel Schumacher resumiu. Ele meio que desistiu, nós meio que o demitimos, diz Schumacher. Provavelmente depende de quem está contando a história. Val Kilmer participou do filme The Island of Dr. Moreau, em 1996, onde aconteceu uma das produções mais loucas de todas, onde ele e Marlon Brando competiam para ver quem poderia desperdiçar mais tempo. Val entrou para substituir Bruce Willis, que abandonou o projeto, e rapidamente começou a causar problemas, exigindo reduzir seus dias de filmagem em 40%. Richard Stanley, o diretor, não ficou nada feliz, mas aceitou as decisões do estúdio, já que Val era o dinheiro, e Richard Stanley sabia que poderia ser demitido antes que tocassem em Val Kilmer. Para resolver o problema, Richard Stanley teve a ideia de mudar Val do papel principal para o papel coadjuvante de Montgomery. Durante as gravações, Val Kilmer não se preocupava em dizer suas falas de maneira correta, fazia exigências de figurino e aparecia casualmente no set apenas no segundo dia de filmagem, por volta das 15 horas. Seu agente tranquilizou o diretor Richard Stanley, afirmando que isso era comum nos filmes de Val nos primeiros dias. Muitos o acharam intimidador e hostil, criticando constantemente as ideias do diretor Richard Stanley. Stanley observou que a chegada de Val Kilmer ao set frequentemente resultava em discussões. A situação piorou quando houve um incidente, onde se alegou que Val supostamente queimou o rosto de um cameraman com um cigarro. Enquanto alguns consideraram isso uma brincadeira, outros acreditaram que foi intencional, com relatos divergentes sobre onde exatamente o cigarro tocou. Marlon Brando, que tinha uma boa relação com Richard Stanley, chegou tarde demais à produção para controlar Val Kilmer e acabou se rendendo à pressão do estúdio. Richard Stanley foi demitido e substituído por John Frankenheimer, mas a entrada de Frankenheimer não trouxe muita melhora. O filme já estava em completo caos. O produtor da New Line reconheceu que não forneceram a Val Kilmer um diretor firme, admitindo que essa falha foi responsabilidade dele. Marlon Brando e Val Kilmer não se davam bem. Marlon Brando chegou a mover seu trailer para longe de Val, resultando em uma paralisação nas filmagens por 12 dias, deixando todo o elenco e a equipe esperando pelos 2 atores. Marlon Brando teria dito a Val Kilmer: "Seu problema é que você confunde o tamanho do seu salário com o tamanho do seu talento." Essa observação reflete os desafios que Kilmer enfrentaria na década seguinte em sua carreira cinematográfica. Embora Val tenha negado problemas com Marlon Brando e mostrado momentos amigáveis nos bastidores em seu documentário, outras pessoas relataram uma situação diferente. O convívio de John Frankenheimer com Val Kilmer no set foi muito mais difícil, a ponto de, após filmar a cena final de Val, John Frankenheimer gritar: "Corta, agora, tirem ele do meu set." Os conflitos entre os dois eram constantes e no documentário Val, há momentos em que Val Kilmer parece provocar Frankenheimer, que estava apenas tentando concluir o filme. Após a estreia do filme nos cinemas, John Frankenheimer falou: "Há 2 coisas que eu nunca farei em toda a minha vida. Nunca escalarei o Monte Everest e nunca trabalharei com Val Kilmer novamente." Não é surpresa que o filme tenha fracassado, resultando na primeira indicação de Val Kilmer ao Framboesa de Domaine Ouro como pior ator. Suas atitudes no set se tornaram conhecidas. De alguma forma, ele foi considerado ainda mais difícil de trabalhar do que Marlon Brando nesta produção tumultuada. Na festa de encerramento de Marlon Brando, uma pessoa disfarçada de animal tirou a máscara e revelou ser o antigo diretor, Richard Stanley, que vinha observando a produção em segredo. Muitos falaram que a demissão de Richard Stanley se deve ao seu comportamento imprevisível, e sua revelação na festa reforçou essa ideia. Surpreendentemente, Val abraçou Richard e pediu desculpas pelo ocorrido. No mesmo ano, Val Kilmer estrelou ao lado de Michael Douglas em The Ghost and the Darkness, e novamente trouxe suas atitudes para o set.
O escritor William Goldman relatou que Michael Douglas deu a Val um choque de realidade, alertando-o de que ele poderia acabar com uma carreira como a de Eric Roberts ou Mickey Rourke se não mudasse seu comportamento. O filme estreou com críticas medianas e uma bilheteria abaixo do esperado. Em 1997, Kilmer estrelou The Saint, onde exibiu novamente uma conduta desafiadora. Embora o filme tenha ido bem nas bilheterias, foi mal recebido pelos críticos, e Val Kilmer recebeu sua segunda indicação ao Framboesa de Ouro como pior ator. Logo em seguida, ele emprestou sua voz para The Prince of Egypt, em 1998, seguido por outro grande fracasso em 1999, com First Sight. A indústria tende a perder a paciência com ele. O poder que Val Kilmer tinha de atrair multidões estava começando a diminuir. E quando um ator não consegue gerar bilheteria, é quando Hollywood vira as costas. Val Kilmer tinha muito em jogo ao participar de Planeta Vermelho em 2000, mesmo que não percebesse. Apesar de sua reputação de ser difícil, ele conseguiu o papel principal neste filme de 80 milhões de dólares. Val enfrentou novos desafios durante as filmagens de Planeta Vermelho, desta vez com seu parceiro de elenco Tom Sizemore, com quem já havia trabalhado no filme Heat. As tensões aumentaram quando a produção gastou uma boa quantia para enviar uma máquina elíptica de Tom Sizemore para o estúdio na Austrália. A discussão entre Val Kilmer e Tom Sizemore escalou para um ponto crítico, com Val Kilmer gritando: "Eu estou ganhando 10 milhões com isso, você só está ganhando 2. Quando Tom Sizemore se preparava para revidar, o produtor interferiu, pedindo para evitar o rosto, resultando em um soco no peito. No documentário de Val Kilmer, o co-diretor confirmou que havia 200 horas de filmagens registradas durante o filme. No entanto, optaram por não incluir esse material no documentário para evitar alimentar essas questões. O filme Planeta Vermelho foi lançado com críticas negativas e desempenho decepcionante nas bilheterias. No entanto, os dois atores resolveram suas diferenças desde então. Este filme marcou o fim da era de Val Kilmer como protagonista de grandes produções. Posteriormente, sua carreira foi marcada por uma série de fracassos, incluindo filmes lançados diretamente em DVD como Hard Cash em 2002. Em 2004, o comportamento controverso de Val Kilmer voltou a chamar a atenção com Spartan, onde ele teve desentendimentos com o diretor David Mamet e não economizou nas críticas durante os comentários do DVD, dedicando bastante tempo a falar negativamente sobre ele. No mesmo ano, ele participou de Alexander, um filme de alto orçamento que acabou rendendo-lhe outra indicação ao Framboesa de Ouro como pior ator coadjuvante. Val Kilmer teve uma última oportunidade na comédia com Kiss Kiss Bang Bang, em 2005. Apesar das boas críticas, a bilheteria do filme foi fraca, o que fez com que Kilmer passasse a atuar principalmente em filmes lançados diretamente em DVD. No entanto, é injusto categorizá-la apenas nesse nicho, já que ele ainda conseguiu alguns papéis menores em filmes mais populares desde Kiss Kiss Bang Bang. Em 2010, ele concebeu e estrelou um espetáculo solo intitulado Citizen Twain, onde retratou Mark Twain, recebendo críticas positivas, e posteriormente transformando a peça em uma turnê da qual ele enfrentou problemas de saúde em 2015, perdendo a voz e começando a tossir sangue. Após ser levado às pressas para o hospital, recebeu o diagnóstico de câncer de garganta. Embora tenha mantido sua batalha de saúde em segredo até 2017, revelou eventualmente que havia superado a doença após 2 anos de luta. Val Kilmer precisou passar por uma traqueostomia, criando um orifício na garganta para facilitar a respiração, o que tornou a fala um desafio. O documentário Val explora as batalhas que ele enfrenta devido à sua saúde. Além disso, vimos sua participação em Top Gun Maverick, onde sua voz foi digitalmente modificada para soar mais clara devido à sua dificuldade de falar. Embora sua carreira tenha enfrentado um triste fim, surge a questão: será que Kilmer merecia mesmo que Hollywood lhe virasse as costas? Embora existam relatos de problemas de comportamento, há também muitos elogios de colegas. No set de Heat, ele foi bem recebido por todos, e até mesmo Irwin Winkler, diretor de First Sight, sinalizou a colaboração com Val Kilmer uma experiência positiva. A atriz Mira Sorvino, que contracenou com Val no filme At First Sight, expressou bons elogios sobre Val Kilmer, descrevendo-o como um profissional exemplar, um verdadeiro cavalheiro e um talento excepcional. Val Kilmer recebeu elogios do produtor Jeffrey Katzenberg por sua atuação em The Prince of Egypt, sendo descrito como paciente, compreensivo e extremamente generoso com seu tempo. Robert Downey Jr. admirou muito Val Kilmer durante as filmagens de Kiss Kiss Bang Bang. De 1993 a 2005, trabalhar com Val Kilmer podia ser um desafio, mas a competência do diretor fazia muita diferença. Em 2004, Val Kilmer se defendeu dizendo: "Se eu sou exigente, o que não acho que sou excessivamente é para o bem do filme." No documentário Val, ele parecia ser uma pessoa genuinamente simpática, até mesmo um pouco brincalhona em alguns momentos. Sem nenhuma sombra de dúvidas, a carreira que Val Kilmer construiu ainda é digna de respeito. Val Kilmer morreu nesta terça-feira, dia 1 de abril, de acordo com sua filha Mercedes Kilmer, que divulgou um comunicado à imprensa no New York Times e o Associated Press. Ele tinha 65 anos. A causa da morte foi pneumonia, disse Mercedes Kilmer aos meios de comunicação. Você acredita que Hollywood deu as costas para Val Kilmer? Ou você acha que ele mereceu essa rejeição? Qual era seu filme preferido de Val Kilmer? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.